Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luziana e eu gravo vídeos contando um pouco da minha história na UFABC. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que funciona a Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da graduação na UFABC. Então, essa Comissão de Transgressões Disciplinares é onde os alunos da UFABC são julgados. Então, essa comissão ela é formada por presidente da comissão, que é um professor da UFABC, membro técnico discente, que é um servidor da UFABC, um discente, membro discente, que é o aluno, e a secretária, né, para organizar e fazer toda essa parte burocrática da comissão. Então, nesse caso aqui, para essa comissão julgar o aluno, teria que julgar um aluno que cometesse algum ato tipo infracional, né, vamos dizer assim. Mas não é isso que acontecia. Nessa comissão eram julgados alunos questionadores. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma ata que consta, que é um documento da UFABC, onde consta 3 processos disciplinares. Então, são 3 processos abertos a pedido dos professores da UFABC contra os alunos. E todos os 3 processos, os alunos estão questionando os métodos de avaliação, os métodos de ensino dessa universidade. Então, os alunos questionadores, os alunos que questionavam os métodos avaliativos, os métodos de ensino dos professores, eles eram colocados nessa comissão. Por quê? Porque o aluno ele teria que ser calado de alguma forma, porque se começasse a ter muita conversa, muito barulho sobre essa situação de prova na UFABC, método de ensino, o que poderia aparecer? Poderia aparecer o quê? O reingresso. Então, essa universidade não queria que aparecesse, porque não existia prova de recuperação, essa universidade estimulava os seus alunos a fazerem o reingresso, então o aluno já era aluno da UFABC com matrícula ativa, esse aluno estava cursando todos os seus quadrimestres, esse aluno ele fazia o Enem, pela segunda, terceira vez, ele conseguia nota no Enem, se inscrevia no SISU e fazia para tentar a vaga na UFABC novamente. Ele conseguia essa vaga, ele ia para a secretaria acadêmica, constava que ele era aluno da UFABC, né, pelo seu documento, RG-CPF, e esse aluno falava que gostaria de reingressar. Então, esse aluno ele ganhava um novo registro acadêmico e limpava todas as suas reprovações do seu histórico acadêmico. E dessa forma, esse aluno ele tirava a vaga de quem estava na lista de espera, na fila de espera para poder entrar na UFABC. Esse aluno já era aluno, ele precisaria de uma recuperação, mas esse aluno era estimulado a fazer o reingresso. Então, esse assunto na UFABC de revisão de conceito, gostaria de fazer uma prova para poder melhorar a minha nota, gostaria de fazer uma prova de recuperação, não poderia existir dentro dessa universidade, porque os alunos eles eram estimulados a fazer o reingresso nessa universidade. Então, quando o aluno ele começava a alardear, a falar sobre provas de recuperação, questionar métodos avaliativos ou métodos de ensino do professor, o aluno ele era colocado nessa comissão. Eu fui julgada nessa comissão no ano de 2013, no ano de 2014 e no ano de 2015. No ano de 2013, eu fui julgada nessa comissão porque eu perguntei para o professor se eu poderia realizar a prova que iria substituir a menor nota. Eu fui agredida, tentei denunciar o professor e eles me colocaram nessa comissão. A minha situação no ano de 2013, ela só foi resolvida porque eu procurei o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal pediu para que a conduta do professor que me agrediu fosse investigada. Então, esse professor ele foi julgado na comissão de ética. O professor é julgado em outra comissão, é na comissão de ética. E lá na comissão de ética, o professor indicou uma testemunha, ele pôde indicar uma testemunha, porque nem isso eu pude fazer, o aluno que tinha presenciado o fato e o aluno confirmou que esse professor tinha me agredido. Então, esse professor ele assinou um documento na UFABC se comprometendo a ter ética e respeito, coisa que ele não tinha. Então, por isso que eu fui massacrada nessa universidade, né? E aqui na ata eu trago 3 processos para vocês. O primeiro processo é de uma aluna
que ela está sendo julgada nessa comissão por um professor, porque o professor ele fala que essa aluna ele tinha se referido a ele como um professor misógino, né, um professor que, no caso, teria ódio de mulheres, né, mas é o que consta no documento da UFABC, só que a história por trás disso é outra, tá? E eu vou narrar aqui para vocês. O segundo processo é o meu processo. Eu sofri processo em 2013 na UFABC. No ano de 2014, esse processo que consta na ata, que já era o meu segundo processo. Então, meu nome consta nessa ata. E depois também tem um terceiro processo, que é de uma professora contra 3 alunos. Essa professora ela pediu para que esses alunos fossem levados para ser julgados, processados nessa comissão, porque esses alunos eles falaram que talvez o material que essa professora teria disponibilizado teria fontes duvidosas, porque essa professora ela não disponibilizava material de estudo, ela só disponibilizou o material de estudo um pouco antes da prova, e isso daí deu muita confusão. Essa professora ela fez um boletim de ocorrência contra os alunos, e eu vou trazer todos esses fatos para vocês, só que hoje eu só vou conseguir trazer para vocês o primeiro fato, que é o da aluna, o caso de misoginia. Então, a aluna ela iria ser julgada nessa comissão pelo fato que ela teria se referido ao professor como um professor misógino. Então, eles tiveram toda uma conversa, né, e decidiram julgar a aluna por difamação. Eu vou contar para vocês essa primeira parte. Daí depois eu vou trazer a minha situação e vou trazer também a situação dos 3 alunos. Eu só vou ver qual vai ser a ordem, mas eu acredito que eu vou trazer a dos 3 alunos primeiro, porque no meu caso aqui, esse já era o meu segundo processo, então eu tenho que começar desde lá do início, né, de 2013, para poder contar para vocês. Então, pessoal, essa daqui é a ata, Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação. Então, essa ata é do dia 4 de outubro de 2014, tem um horário que a comissão se reuniu na UFABC, então tem o endereço da UFABC. Reuniu-se a Comissão de Transgressões Disciplinares Discentes da Graduação para a tratativa dos processos. Então, são 3 processos. O primeiro processo com final 29, que vai ser sobre esse processo que eu vou falar. O processo final 71, que é o meu segundo processo na UFABC. E o processo final 11, que é o processo dos 3 alunos. O presidente da comissão, professor Fernando Costa Matos, abriu a sessão, saudando aos membros. Em seguida, passou-se a tratativa do processo final 29, aberto por solicitação do professor fulano. Então, como eu falei para você, nessa comissão, os alunos eles são julgados e os processos eles são abertos a pedido dos professores. A comissão decidiu apurar apenas a acusação de difamação contra a aluna fulana por ter acusado o referido professor de misoginia. Então, a decisão da comissão foi julgar a aluna apenas por difamação contra o professor. A comissão entende que as demais acusações, em particular a referente à calúnia sobre a existência de processos administrativos contra o professor, alguma delas envolvendo outros alunos, são improcedentes, visto que foi verificada, junto à reitoria, a existência de pelo menos um processo contra ele no passado. A comissão decidiu convocar o professor fulano para prestar depoimento. Então, a comissão decidiu que a aluna iria ser julgada apenas por difamação. Contra a calúnia, a aluna não iria ser julgada, porque, pelo que se entende aqui dessa situação, houve uma fala, né, que esse professor ele tinha sofrido diversos processos envolvendo outros alunos, então no caso ele teria sido processado por outros alunos, e onde, como eu falei, onde os professores são processados é na comissão de ética, e essa comissão eles foram verificar e verificaram que existia pelo menos um processo contra esse professor no passado. Mas aqui eu vou explicar para vocês uma coisa. Esse é o ano de 2014.
Eu sofri meu processo na UFABC no ano de 2013. Esse primeiro processo que eu sofri na UFABC, ele começou em fevereiro de 2013 e foi até por volta de agosto de 2014. Então, quando o professor ele foi julgado, foi no ano de 2014 já. Então, esse professor, como ele teve que assinar um documento se comprometendo a ter ética, foi o primeiro caso de professor que foi julgado na comissão de ética, que foi levado, né, para a comissão de ética por um aluno. Mas isso, pessoal, não quer dizer, nossa, que eu consegui, não. Ele só foi julgado nessa comissão porque o Ministério Público pediu, tá? E se não fosse isso, se eles não quisessem colocar o professor para ser julgado, como eu falei, poderia existir uma investigação, algum outro procedimento por parte do Ministério Público contra a UFABC. Isso eles não queriam de jeito nenhum, porque se acontecesse alguma investigação, alguma coisa contra a UFABC, poderia aparecer o quê? O reingresso. Porque o que se discutia naquele momento? Por que eu não posso fazer uma prova para recuperar a minha nota? Porque eu não posso ter direito a uma prova? Porque o professor não aplica uma prova para substituir a minha nota? Então, levando todos esses fatos para o Ministério Público, poderia haver uma investigação contra a UFABC. Eles iriam descobrir facilmente que a UFABC estimulava os seus alunos a fazer o reingresso. Por isso que o professor ele não dava uma prova para substituir a menor nota, por isso que não existia recuperação nessa universidade. Então, eles acharam mais fácil colocar o professor, fazer o que o Ministério Público estava falando, do que eles baterem o pé e falar, não, a gente não vai colocar o professor aqui. Eles só colocaram porque teve a intervenção do Ministério Público Federal. Tá? Então, eu acredito que nesse caso aqui, de ter um processo contra esse professor no passado, é o caso de ele ter sido processado por outro professor e não por um aluno. Porque caso de professor ser levado para a comissão de ética por um aluno, o meu caso foi o primeiro. Então, por isso que eu fui massacrada nessa universidade. Então, assim, é muito comum na UFABC um professor processar o outro. Então, teve um caso lá na UFABC, isso, pessoal, eu vi quando eu entrei na UFABC. Quando eu recebi o e-mail falando que eu tinha sido aprovada para a UFABC, eu entrei no Google para ver o que tinha de informação da UFABC. E a primeira coisa que apareceu para mim, que era ainda uma situação recente, tinha sido uma notícia que eles falavam que o professor ele tinha escorregado, era mais ou menos assim, o professor tinha escorregado, que o professor tinha caído do bloco B. Né, porque eles não poderiam divulgar o que realmente aconteceu, né? A imprensa, até então, eles não divulgavam. Agora se fala um pouco mais sobre situações de suicídio, né? Mas naquela época não se falava, para não se estimular. Então era mais ou menos assim, que o professor tinha escorregado, que o professor tinha caído do bloco B. Então, era onde existia uma conversa entre os alunos da UFABC, se quando foram investigar essa situação, se houve, né, uma investigação, se eles foram verificar alguma coisa na reitoria, porque poderia ser um professor processando o outro para que esse ato acontecesse, poderia ser diversas coisas, depressão, né? E assim é muito comum um professor processar o outro dentro dessa universidade. Então, eu acredito que esse processo que tem aqui, que eles falam que existia contra esse professor, é de outro professor e não de um aluno, tá? Então, essas são as informações da UFABC. Então, quando a gente pega essas informações aqui, a gente acredita que é verdadeira, né? Mas a história, ela sempre tem o outro lado, né? Então, agora eu vou trazer para vocês o lado da aluna, tá? Eu vou contar para vocês qual era a situação para essa aluna ter falado que esse professor era misógino. Então, sobre esse processo que essa aluna sofreu, eu conheci essa aluna no ano de 2014, mas eu acredito que foi no início do ano de 2014, porque esse processo aqui ele começou a existir a partir do mês de outubro, né? E eu tive uma conversa com essa aluna, como eu tive também conversa com outros alunos, porque eu conversei com vários alunos na UFABC sobre a revisão de conceito.
eu tive diversas conversas com os alunos, porque na época eu estava conversando com o coordenador do curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia sobre a revisão de conceito. Depois o jogo virou e eu fui processada por esse coordenador, que meu nome está mais um pouquinho aqui para baixo, que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. E eu conversei com essa aluna, tive a oportunidade de conhecer essa aluna, e essa aluna ela me narrou o seguinte, que quando ela foi aluna ingressante na UFABC, ela foi cursar bases computacionais, que é uma disciplina de aluno ingressante, e essa aluna caiu com esse professor. Esse professor eu já tinha ouvido falar. Aonde aparecia o nome dele, geralmente o nome dele aparecia nas disciplinas da informação, de informática, bases computacionais, comunicação e redes, acho que é tecnologia da informação, alguma coisa assim, TI, sei lá, eu não lembro, mas as disciplinas de informática da UFABC, o nome desse professor sempre estava, e eu sempre corria, porque eu sempre ouvi coisas bem ruins desse professor. Então eu pessoalmente nunca quis fazer disciplina com esse professor. Essa aluna, como ela era aluna ingressante quando ele entra na UFABC ele não escolhe, né? As disciplinas ele já vem matriculado nas disciplinas. Essa aluna falou que quando ela começou a cursar essa disciplina, bases computacionais, esse professor ele falava absurdos dentro de sala de aula. Ele falava que mulheres não deveriam cursar o BCT, porque o BCT era um curso destinado a homens, né? E só que quando a gente vai olhar o projeto político-pedagógico da UFABC, não consta essa informação. Então esse professor ele já falava coisas desnecessárias dentro de sala de aula, né? Porque essa informação não consta no projeto, nos documentos da UFABC. E ele falava que mulher não deveria cursar o BCT, ele aprovava meninos, os homens com os maiores conceitos A e B, e mulher com ele ou era reprovada, ou ele aprovava a mulher quando a mulher era aprovada, era com menor conceito. Então, geralmente era assim, A e B são os maiores conceitos da UFABC, então ele aprovava homens com A e B, mulher com C e D. Eu não sei se ele considerava o D para poder aprovar. E F reprovado. Então, os menores conceitos era C e D, mas, enfim, eu não consigo confirmar para vocês se ele considerava o D para poder aprovar o aluno, porque tinha professor que não considerava. E essa aluna, ela não foi reprovada, ela foi aprovada com menor conceito. E a colega, ela tinha uma colega em sala de aula que foi reprovada. Então, a colega foi reprovada e ela foi aprovada com menor conceito. Essa aluna, ela procurou fazer revisão de conceito, ela procurou ir atrás, tentou falar sobre o que tinha acontecido em sala de aula, o que esse professor falava em sala de aula, mas ela não foi atendida pelo coordenador do curso. Tentou fazer revisão de conceito, foi aí que a gente começou a conversar sobre revisão de conceito, e ela não foi atendida. Então, eu lembro que eu falei para ela na época, contei a minha situação, falei que eu estava conversando com o coordenador do curso sobre a revisão de conceito, que poderia vir algumas mudanças, mas como essa situação dessa aluna já fazia alguns anos. Eu não consigo confirmar para vocês se essa aluna ela tinha entrado antes. Eu entrei em 2011 na UFABC, eu não sei se ela tinha entrado antes. A gente já estava em 2014. Então, 2011, 12, 13, 14. 3 anos. Que essa história já tinha... Se ela entrou em 2011, já tinha 3 anos. Se ela entrou antes, tinha mais tempo. Então, ela sempre falava dessa história, que esse professor, ele aprovava mulheres reprovava ou aprovava com menor conceito, e ele falava em sala de aula que mulher não poderia cursar o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Isso já fazia alguns anos, não era uma situação recente. E eu lembro que eu falei para ela que eu estava conversando com o coordenador do curso e que talvez existiriam algumas mudanças em relação à revisão de conceito, mas eu não conseguiria falar para ela se ela ia ser atendida, porque o caso dela já tinha alguns anos e o meu caso era recente. Então, quando eu entrei com pedido de revisão de conceito, eu entrei no prazo, tinha toda uma burocracia, mas eu falei para ela, olha, eu não sei o que vai dar isso daí, mas vamos ver se você consegue ser atendida, se você consegue reverter essa situação, só que ela não tinha sido reprovada. Entendeu? A situação era que existia um professor
dentro da UFABC falando que mulher não poderia fazer o bacharelado em ciência e tecnologia. E ele caçava essas mulheres, né? Reprovando, ou quando existia a possibilidade dessa aluna ser aprovada, era com menor conceito. Essa aluna falou que existia meninos que tinham dificuldades na disciplina, porque é uma disciplina de informática, né, da informação, e esses alunos eles foram aprovados com os maiores conceitos. Então ele fazia sim uma perseguição contra mulheres, né? E essa aluna tentou denunciar esse professor, tentou ir atrás de revisão de conceito, ter acesso à prova, e ela não foi atendida, porque isso não existia na UFABC. E foi isso. Eu não consigo falar para vocês aqui qual foi o final desse processo, porque essa aluna, quando eu tive acesso a essa ata, essa aluna ela tinha ido para o Ciências Sem Fronteiras. Eu não sei para qual país ela foi, e eu não sei quando ela voltou, o que aconteceu, se ela foi julgada, se esse processo foi arquivado. Eu não consigo falar isso para vocês, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês que essa aluna estava reclamando de um professor, e essa aluna foi colocada para ser julgada nessa comissão. Não sei se aconteceu alguma coisa com essa aluna, porque ela não estava nem no Brasil, né? Ela foi lá para o programa Ciências Sem Fronteiras. Não era uma aluna, como eles costumam falar, aluna de baixo rendimento. Era uma aluna de qualidade nessa universidade, até porque ela fez as provas, né, do Ciências Sem Fronteiras, as provas de línguas, né, para poder ir para o país, né, que o aluno fosse estudar. Então ele tinha que fazer as provas, ele tinha que ter um bom currículo para poder, um currículo acadêmico, né, para poder ir para Ciências Sem Fronteiras. E era uma aluna, uma excelente aluna. Só que, enfim, existia esse caso, né, de um professor que falava isso em sala de aula, e era uma coisa normal dentro da UFABC. Só que eu não consigo falar para vocês também por que essa aluna foi colocada aqui. Eu não sei como que esse professor ficou sabendo disso, se alguém falou para esse professor, como essa situação chegou até esse professor para que ele fizesse essa denúncia contra essa aluna. Porque quando o professor ele queria colocar o aluno nessa comissão, ele escrevia tudo ali, entendeu? Ele fazia um documento, uma escrita, ele falava tudo ali. Ele falava também como que ele queria que o aluno fosse julgado, né? Então eu não sei como essas informações foram parar até esse professor, não sei falar para vocês. E também não sei falar qual foi o final disso, até porque essa aluna ela tinha ido para o Ciências Sem Fronteiras. E depois eu não tive mais contato com essa aluna para saber o que tinha acontecido. Mas é isso, pessoal. Então, os alunos questionadores, eles eram colocados nessa comissão, né, para ser julgado. Esse daqui foi o primeiro processo que eu contei para vocês. Depois eu vou trazer o processo dos 3 alunos e vou trazer também os processos que eu sofri nessa comissão. Então, é isso. Por hoje é só, e até a próxima.